O ano de 2024 já começou com Jandira Fegali dando uma resposta contundente a Paulo Bilinski, relembrando que o ex-presidente inelegível está envolvido em diversos inquéritos relacionados à tentativa de golpe de Estado. Eu fico ouvindo as falas da política brasileira, que aqui é a representação da política brasileira, e me pergunto até onde vai o esforço cínico de transformar o que não é um problema num grande problema. E obviamente que esse esforço se põe aqui para esconder a verdadeira razão de discursos tão agressivos contra o presidente Lula, que é de fato esconder Bolsonaro no alvo das investigações, no alvo da Polícia Federal, no alvo do Supremo Tribunal Federal, com provas, não com convicções, com provas das suas ações na montagem de um golpe no Brasil, da corrupção que ele fez no Brasil, com todo o erário público e com as joias e presentes e pedras e tantas outras coisas, 800 mil fora do Brasil que ele enviou, alguém que é assalariado e consegue mandar quase 1 milhão para fora do Brasil e que nesse momento, nesta semana, vai depor na Polícia Federal. Então, todo esse esforço cínico é exatamente para desviar a atenção do assunto que o Brasil está ligado nesse momento, que é a tentativa de golpe contra a democracia e que está no alvo numa possível condenação do senhor Jair Bolsonaro e seus associados, inclusive militares de alta patente. Bem-vindo ao Media Lair, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. Para ficar sempre atualizado, inscreva-se no canal. Em fevereiro, após a direita negar o financiamento de um ato que reuniu Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e extremistas na Avenida Paulista, Jandira Fegali expôs a farsa dos bolsonaristas, que continuam tentando encobrir os rastros do ex-presidente, chamando-os de patéticos. Domingo foi dada uma demonstração ao Brasil de que o golpismo não acabou. Isso foi o que aconteceu na Avenida Paulista e, obviamente, há uma estimativa aqui politicamente posta, porque os cálculos feitos da Avenida Paulista mostram que o ato não passou de 180 mil pessoas. O que, aliás, é um ato grande. É um ato grande, 180 mil pessoas. Mas muito aquém do desejado. Um ato concentrado nacionalmente, financiado com centenas de ônibus pagos para tentar dizer que as investigações não podem continuar. Esse ato é a tentativa de dar continuidade àquilo que nós vivemos antes. Aliás, as mesmas pessoas que lá estavam defenderam na CPMI que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O senhor Bolsonaro produziu provas contra ele mesmo. Ele admitiu no microfone da Avenida Paulista conhecer a minuta do golpe, a minuta do estado de sítio. E ainda disse que era constitucional. E também se colocou ao lado dos golpistas, porque ele foi o comandante dessa tentativa de golpe, pedindo perdão, anistia para todos aqueles que invadiram o Congresso, invadiram o Supremo e invadiram o Planalto da República. Essa tentativa de anistia, quem se coloca do lado de criminoso é criminoso. E nós sabemos pelas investigações que vão sendo feitas e cada vez mais robustas, de que o comandante daquele processo foi o senhor Bolsonaro. Os seus asseclas, autoridades civis e militares de alta patente, que estão sendo investigados pela primeira vez na história e serão julgados. Isso nunca aconteceu antes. Isso sim é o avanço da democracia. Chamar aquele ato de um ato democrático, do ato de 1 milhão. Por favor, não sejam patéticos. Isso é ser patético, isso é cinismo puro. Agora, eu posso dizer a vocês o seguinte: mudou alguma coisa esse ato na correlação de forças? Vai comprimir a atuação do Supremo? Vai impedir as investigações da Polícia Federal? Não mudou nada.
Mas o que a sociedade tem que perceber é que ela tem que se unificar cada vez mais em frente ampla, que aquele ato não foi, era um ato isolado dos mesmos. E é preciso ver os parlamentares que lá estavam, que são cúmplices do golpismo também. Todos que ali estavam são cúmplices do golpismo, sustentando o comandante do golpe para impedir a investigação, continuar agredindo as instituições, particularmente o Supremo Tribunal Federal, e pedindo perdão para os golpistas. Isso tudo é crime, e como crime terá que ser julgado. Nós estamos aqui para sustentar as investigações, o aumento das provas, o julgamento e a condenação dos responsáveis por aqueles que tentam agredir a democracia no Brasil. Em julho, Jandira desmascarou as fake news dos bolsonaristas que culpavam uma declaração de Lula pela alta do dólar, recusando-se a aceitar a eleição do presidente. Vou registrar aqui a minha, não vou dizer a minha indignação, mas é muito perto disso. Na medida em que a gente vê uma voz única e muitas plataformas da mídia brasileira, articulistas, economistas que fazem comentários sobre a política econômica brasileira, e todos eles achando que o Lula não pode falar sobre os juros, sobre a política monetária e sobre o Banco Central. Ora, Lula foi eleito presidente da República do Brasil com 60 milhões de votos, e ele não pode falar sobre a questão central da política econômica brasileira? É claro que ele pode, deve e está falando corretamente, enfrentando esse discurso que a âncora fiscal é decisiva para tudo, mas na linha do corte de gastos. Essa é a linha geral. E dizendo que é a fala dele que aumentou o dólar. Por favor, não brinquem com a nossa inteligência. A alta do dólar nada tem a ver com a fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem a ver exatamente com os ataques especulativos e tem a ver com a própria taxa de juros. Vamos parar com essa tentativa de suprimir a fala do eleito. Quem não está gostando que tem de se eleger. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e fala corretamente, enfrenta o senhor Campos Neto, que poderia ter feito uma intervenção e não o fez porque não quis e deixou que a situação ficasse como ela está com a alta do dólar. Em agosto, Jandira Fegali não se silenciou diante do chilique hipócrita de Eduardo Bolsonaro após a negativa do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ela aproveitou para expor ainda mais os podres e os posicionamentos do deputado que vão contra a Constituição brasileira. Vejo, muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes são parlamentares que tentam falar em nome da democracia. Mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição. Quando o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dupla função, presidente do TSE, quando esses crimes foram identificados, muitos inibidos, e ele como ministro do Supremo, que dirige os inquéritos da milícia digital, aliás, um dos 24 inquéritos do senhor Bolsonaro, tem apologia ao estupro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem muitos, mas um deles é o da milícia digital. E ele como ministro do Supremo, o que ele faz? Ele junta os dados para ter mais informações para o inquérito que dirige o Supremo Tribunal Federal. Qual é o crime? Qual é o crime de duas estruturas de Estado
somarem dados para a investigação, comparar com a Lava Jato. Isso, se não fosse ridículo, seria hilário, porque a Lava Jato era um juiz que construiu a acusação, que construiu a condenação, fez o conluio com a acusação e com a promotoria para tirar do pleito eleitoral o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso era a Lava Jato, um conluio entre o juiz e o promotor, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum limite, inclusive articulando a mídia e construindo falsas provas contra o Luiz Inácio Lula da Silva. O que tem a ver isso com a Lava Jato? Nada. Agora, como Alexandre de Moraes pode condenar Bolsonaro, os generais de alta patente, a sua trupe, a tentativa aqui é desqualificar, tirar a credibilidade. Solidariedade ao ministro Alexandre. Quero dizer que esse debate remonta a 1988, na verdade, 1986. Esse debate foi feito na Constituinte, em 1986, e na Constituinte foi recusado esse texto para o artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque existem, objetivamente, realidades concretas que necessitam interrupção da gravidez. Eu não estou nem aqui discutindo legalização, descriminalização, ampliação do direito. Eu estou discutindo o que nós temos desde 1940, que é o aborto no caso do estupro, risco de vida da mãe. Esses dois abortos que são legais, que têm serviços legais, são impedidos se essa PEC for aprovada. São impedidos. Eu fico me perguntando por que essa pauta volta. Parece que há uma sociopatia que se reflete aqui dentro. É uma pauta, assim, me parece perseguida, porque ninguém se conforma de que exista este direito. Eu fico me perguntando o que eu faço com as meninas estupradas pelos seus pais biológicos. O que eu faço com as adolescentes estupradas pelos seus familiares? Eu faço o quê? Levo a gravidez adiante para ter um filho e um neto ao mesmo tempo? Como é que nós tratamos esses temas na realidade brasileira? Por isso é chamada de PEC do estuprador, porque é mesmo. Facilita o estupro, não pune, não possibilita a mulher se livrar desse tipo de violência. Esta é a PEC do estupro. É isso que a Câmara dos Deputados discute hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E como consequência ainda impede a pesquisa em células-tronco, que são células embrionárias muito mais eficazes. Eu sou médica e posso dizer aqui que a pesquisa em célula-tronco ela impede muitas vezes a evolução de gravidez de alto risco, de diagnosticar doenças raras previamente, diagnosticar problemas que serão tratados no pré-natal e logo depois da gravidez ser encerrada com o parto. Então, são questões que se colocam para a criminalização das mulheres e a liberação do estuprador, porque é isso que se faz aqui quando se discute uma PEC com esse tipo de característica. Nós aqui estamos discutindo a vida também das mulheres. Nós estamos discutindo aqui um direito que está consignado desde a década de 40. Eu fico me perguntando por que essa pauta agora? Por que com tantas questões necessárias para a gente debater? A transição climática que está matando milhares de pessoas com as enchentes e com as chuvas e com a falta de água. Nós precisamos discutir a melhoria da industrialização nesse país. Precisamos discutir como atender as mulheres no seu plano integral à saúde, inclusive para ter seus filhos. Será que isso terá consequência também na fertilização in vitro? Isso tudo pode ser justificado com a aprovação numa PEC desse tipo. Nós temos outros problemas no campo da educação, da violência contra as mulheres, da violência política de gênero, que todas nós aqui somos vítimas. Temos temas fundamentais do país para debater e ficamos aqui presos, gastando energia, com esse atraso absolutamente fora de lugar, fora de ponto, neofundamentalista, que quer de qualquer jeito nos pautar por esse tipo de tema. Nós não temos mais que perder tempo com esse tipo de assunto, já é assunto superado na Constituinte, e foi um debate intenso na Constituinte sobre isso, intenso, e foi derrotado. E todo ano alguém tenta recolocar isso em pauta, todo ano. A vida desde a concepção, repito, ela impede o aborto legal, em casos, inclusive, que a mãe tenha risco de vida. Ela impede a interrupção pela violência sexual. Eu entendo que alguns aqui até achem que criança pode ser mãe, estuprador pode ser pai. Eu estou fora dessa linha. Criança não é mãe.
A gente não pode permitir o parlamento brasileiro, às vésperas do G20, votar um absurdo desse. Nós precisamos ter clareza de que essas pautas não podem mais ter espaço no parlamento brasileiro. Estamos no século XXI e querendo voltar para antes, para a década de 30 do século passado. Essa discussão está superada. Todas as pesquisas de opinião, todas, a sociedade apoia o aborto legal. E nós aqui estamos indo na contramão dos direitos, estamos indo na contramão da defesa da vida, das mulheres, inclusive dos embriões e fetos, que deixarão de ser pesquisados como célula-tronco. Nós estamos indo na contramão da possibilidade de avançar para jogar o país no início do século XX por um mero capricho de visões fundamentalistas que querem misturar religião com política. O ano termina com a aparição de Alexandre Ramagem, indiciado pela Polícia Federal na Câmara. No entanto, Jandira prontamente o lembrou de que não se trata de perseguição política, mas sim de sua participação em uma tentativa de golpe. Torturados, assassinados na ditadura militar de 64, que dizem: nunca pensei viver novamente essa possibilidade de golpe no Brasil. E têm ficado muito assustados com as notícias que incluem não apenas a tentativa de golpe de Estado por tudo que fizeram, e não foi só no 8 de janeiro, mas também pela clareza da investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, de mostrar que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Precisa ter um estoque de óleo de peroba aqui, para que alguns deputados passem na sua cara dura diante de fatos tão robustos contra a democracia brasileira e insistem em dizer que é uma perseguição política. São 2 anos de investigação já desde o 8 de janeiro de 2023. A CPI já entregou seu relatório há 1 ano e está seguindo o devido processo legal, investigando, ouvindo contraditório, ouvindo as delações, fazendo o que tem que fazer para poder fazer o julgamento, e toda a sociedade espera condenação e cadeia para quem atenta contra a democracia brasileira.